Imagine trabalhar todos os dias ao lado do homem mais poderoso de São Paulo, ouvir ele dizer "não se apaixone por mim", e descobrir que quem está se apaixonando primeiro é justamente ele. Laura Mendes aceitou o emprego dos sonhos sem imaginar que encontraria também o amor da sua vida no lugar mais improvável, o coração gelado de um bilionário. Antes de começar essa história que vai mexer com suas emoções, se inscreva no canal, ative o sininho e me conta aqui nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo. O elevador subiu até o último andar do prédio mais luxuoso da Avenida Paulista. Laura respirou fundo. Era agora ou nunca? A porta do elevador se abriu no 40º andar. Laura Mendes pisou no mármore italiano como se pisasse em outro mundo. Aos 26 anos, ela nunca tinha visto tanto luxo junto. O salto dela ecoou pelo corredor silencioso. Quadros caríssimos nas paredes, móveis que custavam mais que seu apartamento inteiro. O coração batia forte no peito. "Senhora Mendes?" Uma secretária elegante se aproximou. "O senhor Monteiro está aguardando." Laura assentiu, tentando parecer confiante. Mas por dentro estava um furacão. Precisava muito desse emprego. As contas não esperavam. A porta dupla se abriu, e ali estava ele. Rafael Monteiro, 38 anos, 1,85 m de pura autoridade, terno sob medida, cabelos escuros penteados para trás, olhos verdes que pareciam atravessar a alma de qualquer um. Ele não levantou da mesa, apenas apontou para a cadeira na frente dele. "Sente-se." A voz era grave e controlada, como quem estava acostumado a dar ordens e ser obedecido. Laura se sentou cruzando as pernas. O nervosismo subia pela garganta, mas ela engoliu seco. Rafael folheou o currículo dela sem pressa. O silêncio era ensurdecedor. Só se ouvia o tic-tac do relógio suíço na parede. Administração na USP. Pós-graduação em gestão empresarial. 3 empregos anteriores. Ele ergueu os olhos. "Por que saiu do último?" Laura respirou fundo. A verdade ou uma mentira educada? "O chefe tentou me assediar. Preferi sair a processar." Rafael arqueou uma sobrancelha. Não esperava tanta sinceridade. "Interessante." Fechou a pasta. "Vou ser claro, senhorita Mendes. Sou exigente. Trabalho 16 horas por dia. Fins de semana inclusos. Viagens constantes. Não tolero atrasos, desculpas ou incompetência." Laura segurou o olhar dele. "E eu não tolero desrespeito, machismo ou gente que grita sem motivo." O silêncio durou 5 segundos. 5 segundos que pareceram 5 anos. Então Rafael sorriu. Um sorrisinho quase imperceptível no canto da boca. "Você tem coragem. Isso é raro." Ele se levantou. 2 condições. Primeira, sua vida pessoal não pode interferir no trabalho. Segunda, parou na frente dela. "Não se apaixone por mim." Laura piscou, confusa. "Desculpa?" "Já tive outras assistentes. Todas acharam que poderiam me conquistar. Todas se decepcionaram." Rafael voltou para a cadeira. "Eu não acredito no amor. Não tenho tempo para esse tipo de complicação." Laura quase riu. Que ego inflado era esse? "Pode ficar tranquilo, não é o meu tipo." Mentira, ele era exatamente o tipo dela. Homem inteligente, bem-sucedido, com aquele ar misterioso que deixava qualquer mulher curiosa. Mas ela precisava do emprego, e orgulho ela tinha de sobra. "Perfeito." Rafael estendeu a mão. "Começa segunda-feira, 8 horas em ponto." O aperto de mão foi firme. As mãos dele eram grandes, calejadas, mãos de quem trabalhava muito. Laura saiu do escritório com a sensação de que acabara de assinar um contrato com o próprio diabo. No elevador, descendo para a vida real, ela se olhou no espelho. "Não se apaixone por mim", repetiu imitando o tom arrogante dele. Como se ela fosse uma adolescente sem controle emocional. Rafael ficou sozinho no escritório, olhando pela janela para São Paulo lá embaixo. Milhões de pessoas correndo atrás dos próprios sonhos. Ele tinha tudo o que queria: dinheiro, poder, sucesso.
mas olhava para a cidade com o mesmo vazio de sempre. Laura Mendes era diferente das outras. Não se intimidou com o luxo, não baixou a cabeça diante da autoridade dele. E quando disse que ele não era o tipo dela, Rafael balançou a cabeça. Que bobagem. Estava pensando demais. Era só mais uma funcionária. Nada mais que isso. Na segunda-feira, Laura chegou 5 minutos antes das 8. Vestido social azul marinho, cabelos presos num coque, sapato baixo, elegante sem ser chamativa. Rafael já estava na mesa, imerso em planilhas e relatórios. Bom dia, disse ela. Ele nem levantou os olhos. Café sem açúcar e me traga uma agenda da semana. Laura respirou fundo. Ia ser um longo dia. Mas quando voltou com o café, notou que ele havia preparado uma mesa para ela do lado da dele. Computador novo, material de escritório organizado, uma pequena planta no canto. Vai trabalhar ali. Preciso que fique por perto para as demandas urgentes. Era considerado da parte dele, mesmo sendo um grosso. O dia passou voando. Reuniões, telefonemas, apresentações. Rafael era realmente um workaholic, mas também era brilhante. Tomava decisões rapidamente, resolvia problemas complexos como se fosse um jogo. Laura o observava discretamente. A forma como ele franzia a testa quando concentrado. Como tamborilava os dedos na mesa quando impaciente. Como sorria de lado quando fechava um bom negócio. Às 7 da noite, quando todos já tinham ido embora, ele finalmente parou. Pode ir. Primeiro dia foi satisfatório. Laura arrumou as coisas. Até amanhã, Sr. Monteiro. Rafael. Ele a encarou. Pode me chamar pelo nome. Ela assentiu e saiu. Rafael ficou sozinho outra vez. Mas dessa vez o silêncio parecia menos pesado. 3 semanas se passaram como um borrão. Laura já conhecia a rotina de Rafael melhor que a própria. Café sem açúcar às 8. Reunião de diretoria às 9. Almoço de negócios meio-dia. Ligações internacionais até tarde. Ele era meticuloso, exigente, mas justo. Nunca gritava, nunca humilhava. Apenas esperava excelência. E Laura entregava a excelência. Naquela manhã de quinta-feira, ela entrou no escritório e encontrou Rafael com cara de poucos amigos. Pior que o normal. Problemas? Perguntou colocando o café na mesa dele. Investidores japoneses cancelaram a reunião. Querem remarcar para o fim de semana. Rafael passou a mão pelo cabelo. 6 meses de preparação por água abaixo. Laura puxou uma cadeira. Posso ajudar? Ele a olhou surpreso. Como? Sei japonês. Fiz intercâmbio em Tóquio na faculdade. Ela deu de ombros. Talvez seja uma questão cultural que você não esteja vendo. Rafael ficou em silêncio por um momento. Depois pegou o telefone. Ligue para eles. Vamos tentar entender o que aconteceu. A conversa durou 15 minutos. Laura falava em japonês fluente, fazia perguntas, ouvia com atenção. Rafael a observava, impressionado. Quando ela desligou, estava sorrindo. Era exatamente o que eu imaginava. Eles se sentiram desrespeitados porque ninguém da equipe cumprimentou o patriarca da família no estilo tradicional. Laura virou a tela do computador para ele. Mande uma mensagem pedindo desculpas em japonês, seguindo o protocolo certo. Eles vão remarcar para hoje mesmo. Rafael leu a mensagem que ela havia preparado. Perfeita, respeitosa, estratégica. Como você sabia disso? Porque apresento atenção nas pessoas, cultura importa. Laura se levantou. Vou preparar a apresentação seguindo o formato que eles esperam. 2 horas depois, os japoneses ligaram de volta. Reunião remarcada para a tarde. Rafael fechou o maior contrato da história da empresa. Quando os investidores desligaram, ele ficou olhando para Laura por um longo tempo. Obrigado, disse finalmente. De nada. Para isso que estou aqui. Mas ela não estava ali só para isso e ambos sabiam. Naquela noite, Rafael insistiu em pagar um jantar para ela. Comemoração, disse. Você salvou minha vida hoje.
O restaurante era elegante, no topo de um prédio em Moema. Vista linda de São Paulo iluminada. Laura se sentia fora de lugar no meio de tanto luxo. Relaxa, disse Rafael como se lesse os pensamentos dela. É só comida. Ele havia trocado o terno por uma camisa social azul, sem gravata. Parecia mais humano assim, mais próximo. Conta pra mim, disse ele cortando o salmão. Como uma menina de classe média aprendeu japonês? Laura sorriu. Meu pai sempre dizia que conhecimento ninguém tira da gente. Economizei por 2 anos para fazer o intercâmbio. Trabalhava de dia, estudava de noite. E valeu a pena? Sempre vale. Cada experiência nova nos transforma em alguém melhor. Rafael a estudou. Você é otimista demais para trabalhar comigo. E você é pessimista demais para ser feliz. A resposta saiu sem filtro. Laura se arrependeu imediatamente. Mas Rafael riu. Uma risada genuína, gostosa de ouvir. Touché, disse ele. O jantar se estendeu por 3 horas. Conversaram sobre livros, viagens, sonhos. Rafael descobriu que Laura queria abrir uma ONG para jovens carentes. Laura descobriu que Rafael havia crescido pobre e que todo o dinheiro do mundo não preenchia o vazio deixado por uma infância sem afeto. Quando ele a deixou em casa no Uber que insistiu em pagar, Laura subiu para o apartamento com borboletas no estômago. Era perigoso, muito perigoso. Rafael também sentiu. Ao chegar em casa, na cobertura em Moema, ele se serviu de uísque e ficou olhando para a cidade. Laura Mendes estava mexendo com ele de um jeito que não conseguia explicar. A forma como ela o escutava quando ele falava. Como sorria quando resolvia um problema difícil. Como tratava os funcionários com gentileza genuína. Ela era diferente de todas as mulheres que conhecia. Autêntica, transparente, sem segundas intenções. Isso o assustava. Na sexta-feira, Rafael voltou ao modo profissional. Formal, distante, focado apenas no trabalho. Laura percebeu a mudança. Tinha experiência suficiente com homens para entender o que estava acontecendo. Ele estava fugindo, porque na noite anterior, por algumas horas, baixou a guarda e mostrou quem realmente era por trás da armadura. Durante a tarde, enquanto ele estava em reunião, Laura organizou os arquivos pessoais dele. Encontrou uma foto antiga. Rafael criança, ao lado de uma mulher que devia ser a mãe. Ambos sorrindo. Quando foi que ele parou de sorrir assim? Rafael voltou da reunião e a viu com a foto na mão. Desculpa, disse ela, colocando de volta no lugar. Estava organizando e... Minha mãe, disse ele secamente. Morreu quando eu tinha 12 anos. Laura sentiu o coração apertar. Sinto muito. Não precisa sentir. Foi há muito tempo. Mas ela via a dor nos olhos dele. Uma dor antiga, mal cicatrizada. Ela era bonita, disse Laura gentilmente. Rafael olhou para a foto outra vez. Era, e me amava incondicionalmente. Coisa rara no mundo. Não é tão rara quanto você pensa. Ele a encarou. Você ainda acredita no amor? Acredito, porque já vi de perto. Meus pais, casados há 30 anos, ainda se olham como namorados. Rafael sorriu tristemente. Sorte a sua. Naquela noite, Laura saiu do escritório pensando em Rafael criança, perdendo a mãe, crescendo sem entender o que era amor de verdade. Talvez por isso ele tivesse tanto medo de se entregar. Porque a última pessoa que o amou de verdade o abandonou. Não por escolha, mas ainda assim o abandonou. E talvez por isso ela estivesse começando a se apaixonar por ele, porque via além da armadura, via o menino ferido que cresceu construindo muros para não sofrer de novo. Mas ele tinha razão numa coisa. Era perigoso se apaixonar por Rafael Monteiro. O problema é que nem sempre conseguimos controlar o coração. O mês de junho trouxe chuva e correria. A empresa fechava o semestre com resultados recordes, e Rafael vivia ainda mais imerso no trabalho. Laura acompanhava o ritmo, mas percebia que ele estava se isolando propositalmente. Depois daquela conversa sobre a mãe, Rafael evitava qualquer assunto pessoal. De volta ao modo robô. Senhor Monteiro para cá, senhorita Mendes para lá. Era frustrante.
Laura sabia que por baixo daquela frieza toda existia um homem incrível. Havia provado do verdadeiro Rafael naquela noite no restaurante. Numa terça-feira chuvosa, ela chegou ao escritório e encontrou Rafael dormindo na mesa. Gravata afrouxada, cabelo bagunçado, papéis espalhados por toda parte. Devia ter ficado a madrugada inteira trabalhando. Laura se aproximou devagar, observando o rosto dele relaxado. Sem atenção constante, parecia mais novo, mais vulnerável. Rafael sussurrou, tocando levemente o ombro dele. Ele acordou sobressaltado, desorientado por alguns segundos. Que horas são? 8h15. Você dormiu aqui? Rafael esfregou o rosto, tentando despertar. Tinha que terminar a análise para os americanos. Olhou ao redor confuso. Cadê meu café? Laura riu. Vou buscar. Mas primeiro você vai ao banheiro se arrumar. Reunião em 1 hora. Ela voltou com café duplo e sanduíche de presunto e queijo. Rafael havia penteado o cabelo e ajeitado a gravata, mas ainda tinha cara de quem precisava de uma cama. Quando foi a última vez que você dormiu direito? Perguntou, colocando o café na frente dele. Dormir é perda de tempo. Rafael. Laura puxou uma cadeira e se sentou perto dele. Você vai se matar trabalhando assim. Talvez seja melhor. Pelo menos vou morrer rico. A resposta saiu num tom de brincadeira, mas Laura percebeu a amargura por trás. Você realmente acredita nisso? Rafael deu uma mordida no sanduíche, evitando o olhar dela. Acredito que cada um tem sua função no mundo. A minha é trabalhar e gerar lucro. E ser feliz não faz parte do plano? Felicidade é conceito superestimado. Laura balançou a cabeça. Você é impossível. Por isso te avisei para não se apaixonar por mim. A frase ficou no ar como uma provocação. Laura sentiu o rosto esquentar. Você é muito convencido, sabia? Só realista. Mas Rafael olhou para ela de um jeito diferente quando disse isso, como se estivesse testando uma teoria, ou tentando se convencer de algo. A reunião com os americanos foi um sucesso. Laura serviu café, organizou documentos, tomou notas. O papel dela era discreto, mas Rafael notava cada gesto. A forma como ela antecipava as necessidades dele, como sorria educadamente quando os investidores faziam piadas sem graça, como anotava cada detalhe importante sem precisar ser orientada. Ela era perfeita, e isso o incomodava profundamente. Depois que os americanos saíram, Rafael ficou sozinho com Laura organizando os papéis. Bom trabalho hoje, disse ele. Obrigada. O silêncio se estendeu entre eles. Um silêncio carregado de coisas não ditas. Laura, sim? Rafael a encarou por um longo momento. Parecia que ia dizer algo importante, mas se controlou. Nada, pode ir para casa. Laura percebeu a hesitação. Tem certeza que você não precisa... Tenho. Boa noite. O tom foi mais seco que o necessário. Laura juntou as coisas e saiu, confusa e um pouco magoada. Rafael ficou sozinho outra vez, se odiando. Quase havia dito que estava começando a se importar com ela, que pensava nela fora do horário comercial, que sonhava com ela às vezes. Mas isso seria complicar tudo, e ele já havia complicado a vida uma vez, não deu certo. Na semana seguinte, Rafael tentou manter distância. Reuniões, viagens rápidas, eventos sociais onde levava Laura apenas como assistente profissional. Mas era impossível ignorar a química entre eles. No jantar de premiação da revista empresarial, Laura usava um vestido preto elegante, cabelos soltos ondulados. Estava linda. Vários homens a notaram durante a noite. Rafael percebeu, e não gostou nem um pouco. Quando um empresário do setor imobiliário puxou conversa com Laura durante o coquetel, Rafael apareceu do lado dela como um proprietário marcando território. Desculpe interromper, disse colocando a mão nas costas dela. Preciso falar com minha assistente. O cara captou o recado e se afastou. Laura o encarou surpresa. Que foi isso? Trabalho. Vamos. Eles saíram para a varanda do hotel. A noite estava clara. Lua cheia iluminando a cidade. Não tinha trabalho nenhum, tinha? Perguntou Laura.
Rafael soltou o ar devagar. Não. Então por que me trouxe aqui? Porque não gostei de ver outro homem flertando com você. A confissão saiu antes que ele pudesse se controlar. Laura ficou parada, processando. Rafael, eu sei. Eu sei que disse para não se apaixonar por mim. Mas... Ele passou a mão pelo cabelo, frustrando. Você está mexendo comigo, Laura. De um jeito que eu não consigo explicar. Laura sentiu o coração acelerar. Isso te assusta? Terrífica. Eles ficaram em silêncio, olhando um para o outro. O vento balançava o vestido dela levemente. Rafael segurava as mãos para não tocá-la. Por que você tem tanto medo de se entregar? Perguntou ela gentilmente. Rafael olhou para a cidade lá embaixo. Porque a última vez que me entreguei completamente, a pessoa foi embora. Sua mãe não escolheu ir embora. Não, mas doeu do mesmo jeito. Ele a encarou. Não quero sentir isso de novo. Laura se aproximou um passo. Nem todo mundo vai embora, Rafael. Como você pode ter certeza? Não posso. Ninguém pode. Laura sorriu tristemente. Mas amar é isso. É apostar sem garantias. Rafael a olhou por um longo tempo. Então deu um passo para trás. Vamos voltar. Estão sentindo nossa falta. Laura assentiu, escondendo a decepção. Mas quando passaram pela porta, Rafael segurou o braço dela delicadamente. Laura, eu não quero te machucar. Eu sei. Então você entende por que é melhor mantermos distância? Laura o encarou nos olhos. Entendo, mas não concordo. E entrou de volta no salão, deixando Rafael sozinho na varanda com seus medos e suas dúvidas. Londres chovia há 3 dias seguidos. Rafael olhava pela janela do hotel 5 estrelas enquanto tomava café preto. A reunião com os investidores ingleses seria em 2 horas, e ele estava nervoso. Não pelos negócios, por causa de Laura. A viagem estava programada para durar apenas 1 dia, bate e volta. Mas o voo foi cancelado por causa do temporal. Agora estavam hospedados no mesmo hotel. Andares separados, claro, mas ainda assim, perigosamente próximos. Laura bateu na porta da suíte dele às 8 em ponto. Pontual como sempre. Bom dia. Os documentos estão prontos e... Ela parou ao ver a cara dele. Dormiu mal? Rafael estava de camisa social branca, sem gravata, cabelo ligeiramente bagunçado. Parecia cansado. Não consegui dormir. Verdade. Havia ficado a madrugada inteira pensando nela a poucos metros de distância. Ansioso com a reunião? Algo assim? Laura entrou na suíte, colocou os documentos na mesa e serviu café para ele. Gesto automático, cuidadoso, como se fossem um casal de longa data. Vai dar tudo certo, disse ela, ajeitando a gravata dele. Você é o melhor no que faz. As mãos dela roçaram no pescoço de Rafael. Toque inocente, mas que mandou uma corrente elétrica por todo o corpo dele. Rafael segurou as mãos dela, impedindo que se afastasse. Laura? Ela olhou para ele, coração disparado. Estavam muito próximos, perigosamente próximos. O celular de Rafael tocou, quebrando o momento. Ele atendeu irritado. Monteiro. Era Marcos, o sócio brasileiro. Problema urgente na empresa. A reunião teria que ser adiada. Quando? Rafael fazia anotações. Entendi. Ok, resolvo daqui mesmo. Desligou e olhou para Laura. Vamos ficar mais um dia. Problema no Brasil. Alguma coisa grave? Nada que não possamos resolver. Rafael pegou o laptop. Mas vai dar trabalho. Eles passaram a manhã inteira na suíte de Rafael resolvendo crises à distância. Laura organizava planilhas, fazia ligações, coordenava a equipe em São Paulo. Durante o almoço pediram room service. Comeram trabalhando lado a lado no sofá da sala. Você já parou para pensar, disse Laura, analisando um relatório, que sua vida é só trabalho? E qual o problema disso? O problema é que você não está vivendo, está só existindo. Rafael a olhou de lado. Filosofia barata. Verdade inconveniente.
Eles voltaram ao trabalho, mas a conversa ficou no ar. À tarde, a chuva intensificou. Laura estava de pé perto da janela, observando Londres cinzenta lá embaixo. É linda, mesmo com chuva, murmurou. Rafael se aproximou. Você gosta de chuva? Adoro, me acalma. Laura sorriu. Quando criança, eu dançava na chuva no quintal da minha avó. Dançava na chuva? Rafael sorriu de lado. Que romântica. Que criança normal. Ela o encarou. Deixa eu adivinhar. Você nunca brincou na chuva? Claro que não, é anti-higiênico. Laura riu, balançando a cabeça. Meu Deus, Rafael, você perdeu a infância toda. Não perdi. Só tive prioridades diferentes. Prioridades aos 7 anos? Rafael ficou sério. Quando você cresce numa família onde dinheiro falta, aprende cedo que brincadeira não paga conta. Laura sentiu o coração apertar. Sempre se esquecia de que por trás de todo aquele luxo havia um menino que cresceu com medo de passar necessidade. Me desculpa, disse ela, tocando o braço dele. Não queria soar insensível. Rafael olhou para a mão dela no braço dele. Toque simples que mexia com ele de um jeito inexplicável. Não foi insensível, só diferente. Você teve uma infância feliz. Tive. E foi isso que me ensinou a valorizar os pequenos momentos. Eles ficaram em silêncio, olhando a chuva cair. Laura, disse Rafael de repente, vamos sair. Como assim? Vamos conhecer Londres, tomar um café, ser turistas. Laura ficou surpresa. Mas e o trabalho? O trabalho pode esperar 2 horas. Era a primeira vez que ela via Rafael largando o trabalho por algo pessoal. Eles saíram sob chuva fina, dividindo um guarda-chuva. Rafael a levou numa cafeteria charmosa em Covent Garden. Lugar aconchegante, bem diferente dos restaurantes pomposos que ele frequentava. Como você conhecia esse lugar? Perguntou Laura, provando o melhor chocolate quente da vida. Vinha aqui quando estudei em Londres. Era mais barato que os outros. Você estudou aqui? MBA. 2 anos. Os melhores da minha vida até agora. Laura sorriu. Por causa dos estudos? Por causa da liberdade. Ninguém me conhecia, ninguém esperava nada de mim. Podia ser só eu. E quem é você, Rafael? Quando não precisa ser o CEO? Rafael a olhou por um longo momento. Não sei. Faz tanto tempo que uso a máscara que às vezes esqueço o que tem por baixo. A resposta foi tão honesta que Laura sentiu vontade de chorar. Talvez seja a hora de descobrir, disse ela gentilmente. Quando saíram da cafeteria, a chuva havia parado. O sol tentava aparecer entre as nuvens. Obrigado, disse Rafael enquanto caminhavam de volta ao hotel. Pelo quê? Por me obrigar a parar. Fazia tempo que não relaxava assim. Laura sorriu. De nada. Foi bom para mim também. No elevador do hotel, eles subiram em silêncio. Laura ia descer no 10º andar. Rafael no 15º. Quando o elevador parou, Laura se despediu. Boa noite, Rafael. Laura, espera. Ela se virou. Rafael hesitou por um segundo. Então se aproximou. Hoje foi... Ele procurou as palavras. Foi diferente. Bom diferente. Para mim também. Eles se olharam por um momento que pareceu eterno. Rafael levantou a mão, quase tocou o rosto dela, mas se controlou. Boa noite, Laura. Boa noite. A porta do elevador se fechou entre eles. Laura entrou no quarto com borboletas no estômago. Rafael subiu para a suíte com o coração acelerado. Ambos sabiam que algo havia mudado naquele dia. Algo importante. Algo que não ia dar para ignorar por muito mais tempo. Lá fora, Londres brilhava sob as luzes da noite. E pela primeira vez em anos, Rafael Monteiro foi dormir pensando em algo além de trabalho. Pensando em Laura. Pensando em como seria beijá-la. Pensando em como seria amá-la. Pensando em como seria perigoso, mas maravilhoso, se render completamente. De volta ao Brasil, Rafael virou outra pessoa. Pior que antes. Frio, distante, profissional ao extremo. Como se Londres nunca tivesse acontecido.
Laura percebia o olhar dele desviando sempre que ela se aproximava. As conversas eram estritamente sobre trabalho. Nada de café compartilhado, nada de almoços, nada de momentos pessoais. Era como se ele tivesse construído uma muralha ainda mais alta entre eles. Durante 2 semanas, Laura tentou manter a normalidade. Fazia seu trabalho perfeitamente, sorria educadamente, fingia que não doía ver Rafael se afastando deliberadamente. Mas doía. Doía porque em Londres ela havia visto o homem real por trás da máscara. E agora ele escondia esse homem como se fosse um segredo vergonhoso. Numa quinta-feira de julho, Laura estava organizando a agenda quando ouviu vozes alteradas vindo da sala de Rafael. Ele estava em reunião com o pai, Augusto Monteiro. "Você precisa se casar, Rafael." A voz do homem mais velho atravessava a porta. "Já tem 38 anos. Que imagem você acha que passa para os investidores? Minha vida pessoal não é da conta de ninguém." "É sim, você é a cara da empresa. E homem solteiro dessa idade desperta desconfiança." Laura se levantou desconfortável em ouvir aquilo. Mas a conversa continuou. "Arranjei um encontro para você, Fernanda Silva. Filha do dono da Silva em Associados. Família tradicional, boa formação. Não vou a encontro arranjado." "Vai sim. Sábado, 8 horas. Reservei mesa no Fazano." A porta se abriu bruscamente. Augusto Monteiro saiu bufando, passou por Laura sem cumprimentá-la e foi embora. Rafael ficou parado na porta, gravata afrouxada, expressão furiosa. "Tudo bem?" perguntou Laura cautelosa. "Maravilhoso." Ele voltou para dentro da sala, batendo a porta. Laura ficou ali, processando o que havia ouvido. Encontro arranjado. Casamento por conveniência. O estômago dela revirou. No final da tarde, quando Rafael saiu para uma reunião externa, Laura não conseguiu mais se controlar. Pegou as coisas e escreveu um bilhete. "Preciso sair mais cedo hoje. Não estou me sentindo bem. Laura." Mentira. Ela estava bem fisicamente. Emocionalmente era outra história. Em casa, Laura tomou um banho longo e tentou colocar os pensamentos em ordem. Estava se apaixonando por um homem que não queria se apaixonar, que ia casar com outra por conveniência social. Era hora de cair na real. Na sexta-feira, ela chegou determinada a manter distância profissional. Nada de sorrisos desnecessários, nada de gentilezas extras. Rafael percebeu a mudança imediatamente. "Está melhor?" perguntou quando ela trouxe o café. "Sim, obrigada." Resposta seca, formal. Nada do calor de sempre. Durante o dia, Laura foi eficiente como máquina. Resolvia tudo, mas sem envolvimento emocional. Como se tivesse acionado o modo piloto automático. Rafael notava cada mudança. A forma como ela evitava olhá-lo diretamente. Como respondia só o necessário. Como saía da sala sempre que não tinha trabalho urgente. No final da tarde, ele não aguentou mais. "Laura, posso falar com você?" Ela entrou na sala dele sem entusiasmo. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou Rafael. "Nada, por que pergunta? Você está diferente, distante." Laura quase riu da ironia. Ele reclamando de distância. "Só estou sendo profissional. Como você pediu?" Rafael franziu a testa. "Eu não pedi isso. Não com palavras. Mas suas atitudes deixaram claro que nossa relação deve ser estritamente profissional." "Laura, Rafael, posso ir? Tenho que terminar os relatórios." Ele ficou parado, sem saber o que dizer. Laura saiu da sala, deixando-o confuso e frustrado. No sábado, Rafael foi ao encontro arranjado pelo pai. Fernanda Silva era tudo o que uma esposa perfeita deveria ser. Bonita, inteligente, de boa família, educada. E completamente sem graça. Durante o jantar, ela falou sobre cavalos, viagens para a Europa, eventos beneficentes. Rafael ouvia educadamente, mas sua mente estava em outro lugar. Em Laura rindo na cafeteria de Londres. Laura discutindo estratégias com paixão. Laura defendendo os funcionários quando achava que estavam sendo tratados injustamente. "Você está bem, Rafael?" Fernanda tocou a mão dele. "Parece distante." "Desculpe,
Tive uma semana difícil. Imagino. Meu pai sempre diz que trabalhar com números é muito estressante. Fernanda sorriu. Quando nos casarmos, vou ajudar você a relaxar. Rafael quase engasgou com o vinho. Quando nos casarmos? Bem, não é para isso que estamos aqui? Nossos pais já acertaram os detalhes principais. Rafael se levantou da mesa. Com licença, preciso fazer uma ligação urgente. Saiu do restaurante sem olhar para trás. Na segunda-feira, Laura chegou com uma decisão tomada. Tinha passado o fim de semana inteiro pensando e chegou a uma conclusão. Precisava sair da empresa antes que se machucasse mais. Datilografou a carta de demissão e esperou Rafael chegar. Às 8 em ponto, ela bateu na porta da sala dele. Bom dia, preciso falar com você. Rafael estava de péssimo humor. O fim de semana tinha sido horrível. Pode falar. Laura respirou fundo e estendeu a carta. Estou pedindo demissão. Rafael olhou para o papel como se fosse uma bomba. O que é isso? Meu pedido de demissão. 15 dias de aviso prévio. Por quê? A voz dele saiu mais alta que o normal. Preciso de novos desafios profissionais. Que desafios? Você tem tudo aqui? Salário excelente, perspectivas de crescimento? Laura o interrompeu. Rafael, não torna as coisas mais difíceis. Você está saindo por minha causa? Ele se levantou agitado. Por causa do que aconteceu em Londres? Não aconteceu nada em Londres. Exatamente. E você está fugindo porque não aconteceu. A acusação ficou no ar. Laura sentiu as bochechas queimarem. Eu te avisei, disse Rafael passando a mão pelo cabelo. Te avisei para não se apaixonar por mim. Eu não estou fugindo porque me apaixonei por você. Laura gritou, perdendo a compostura. Estou fugindo porque você se apaixonou por mim e não tem coragem de assumir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael ficou parado, boca entreaberta como se tivesse levado um soco. Eu não... Não mente, Rafael. Eu vi como você me olhava em Londres. Vi como segurou minha mão no elevador. Vi como quase me beijou. Laura. E depois fingiu que nada aconteceu. Voltou para sua vida controlada, seus muros altos, seus medos. Ela pegou a bolsa. Bem, eu não vou ficar aqui vendo você se casar com uma Fernanda da Silva qualquer enquanto finge que não sente nada por mim. Rafael ficou pálido. Como você sabe da Fernanda? Ouvi sua conversa com seu pai. Laura se dirigiu à porta. Parabéns pelo noivado. Tenho certeza de que serão muito felizes fingindo amar um ao outro. Laura, espera. Mas ela já havia saído, deixando Rafael sozinho com a carta de demissão na mão e o coração despedaçado no peito. Do lado de fora, Laura chorou no elevador todo o caminho até o térreo. Ambos sabiam que algo havia acabado naquele escritório. E ambos sabiam que tinha sido Rafael quem escolheu acabar. 5 dias. Rafael contou mentalmente enquanto olhava o escritório vazio. 5 dias desde que Laura saíra da vida dele. 5 dias de puro inferno. A substituta temporária era eficiente, pontual, qualificada e completamente invisível. Fazia tudo certo, mas sem alma. Sem o sorriso que iluminava a manhã. Sem os comentários inteligentes que faziam Rafael pensar. Sem a presença que, sem ele perceber, havia se tornado essencial. Rafael não dormia. Não conseguia se concentrar nas reuniões. Assinava contratos sem ler direito. Marcos, o sócio, já havia comentado 2 vezes que ele parecia doente. E estava. Doente de saudade, doente de arrependimento. Na quinta-feira à noite, Rafael rodava pela cidade no carro sem destino. Havia cancelado 3 compromissos e mandado todo mundo para casa mais cedo. Sem perceber conscientemente, parou em frente ao prédio onde Laura morava. Ficou ali por 1 hora, olhando as janelas iluminadas, imaginando se ela estava bem, se sentia falta dele também, se havia arranjado outro emprego. O celular tocou. Marcos. Cara, onde você está? Temos que revisar a apresentação para amanhã. Cancela a reunião. Como assim cancela? São os alemães. 6 meses de preparação.
Rafael desligou o celular. Pela primeira vez na vida, trabalho não era prioridade. Subiu no prédio. Tocou a campainha do apartamento 304. Quem é? A voz de Laura pelo interfone fez o coração dele acelerar. Sou eu, Rafael. Silêncio longo. Depois o ruído da porta se abrindo. Laura estava de pijama, cabelo preso num rabo de cavalo bagunçado. Tinha cara de quem chorou recentemente. O que você quer? A voz dela estava fria, distante. Conversar. Não temos mais nada para conversar. Por favor, Laura, 5 minutos. Ela hesitou, depois abriu a porta completamente. O apartamento era pequeno, aconchegante. Móveis simples, plantas na janela, livros espalhados pela mesa. Era a cara dela. Caloroso, autêntico, sem ostentação. Café? Perguntou por educação. Por favor. Laura preparou café em silêncio. Rafael observava cada movimento, gravando na memória. Como havia sentido falta daquelas mãos delicadas, daquele jeito cuidadoso de fazer as coisas. Pronto. Ela colocou a xícara na frente dele e se sentou no outro lado da mesa. Distância segura. Rafael tomou um gole. Estava perfeito, como sempre. Como você está? Perguntou. Bem, consegui uma entrevista para segunda-feira, empresa de consultoria. A notícia foi como um soco no estômago. Que bom para você. Silêncio constrangedor. Rafael, por que você veio aqui? Ele olhou para as mãos dela. Queria tanto tocá-las. Porque não consigo parar de pensar em você. Porque os últimos 5 dias foram os piores da minha vida. Porque... A voz falhou. Porque você estava certa. Laura ergueu os olhos. Certa sobre o quê? Sobre eu estar apaixonado por você. As palavras saíram num sussurro, mas ecoaram pela cozinha como um grito. Laura sentiu o coração acelerar, mas forçou a voz a sair firme. E o que mudou? Continua sendo perigoso. Continua sendo complicado. Mudou que eu não consigo mais viver fingindo que não sinto. Mudou que prefiro o risco de te amar à certeza de viver sem você. Rafael se levantou, se aproximou dela devagar. Laura, eu me apaixonei por você no primeiro dia, quando você me enfrentou naquela entrevista. Quando não se intimidou com meu dinheiro ou minha arrogância. Ele se ajoelhou na frente dela, pegou as mãos dela nas suas. Me apaixonei mais ainda quando vi você defendendo os funcionários. Quando traduzindo japonês para salvar meu negócio. Quando me obrigou a parar em Londres e lembrou quem eu era antes de me tornar uma máquina. Laura estava segurando a respiração. E me apaixonei perdidamente quando você teve coragem de ir embora. Porque me mostrou que preferia preservar sua dignidade a aceitar migalhas emocionais. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Laura. Rafael, eu sei que estraguei tudo. Sei que te machuquei por causa dos meus medos. Mas você mudou minha vida, Laura. Me ensinou que existe algo mais importante que trabalho. Me ensinou que amar vale o risco. Rafael segurou o rosto dela com as 2 mãos. Me dá uma chance? Uma chance de provar que posso ser o homem que você merece? Laura fechou os olhos, lutando contra o próprio coração. E Fernanda? Não existe Fernanda. Saí do restaurante no meio do jantar e disse para meu pai que nunca mais ia aceitar interferência na minha vida pessoal. Rafael... Laura abriu os olhos. Como eu posso confiar que você não vai fugir de novo na primeira dificuldade? Porque desta vez eu não tenho escolha. Você se tornou essencial para mim. Como respirar, como viver. Ele encostou a testa na dela. Te amo, Laura Mendes. Amo sua risada. Amo sua inteligência. Amo como você me desafia a ser melhor. Amo como você vê o mundo com esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Eu também te amo, sussurrou ela finalmente. Te amo desde aquele dia que você dormiu na mesa e acordou perdido. Te amo porque por trás de toda aquela armadura existe um homem incrível que só quer ser aceito. Rafael sorriu pela primeira vez em 5 dias. Então me aceita? Com todos os meus defeitos e medos? Só se você me aceitar com toda a minha teimosia e opinião forte.
Aceito. E exijo que você volte para a empresa, como sócia, como minha parceira em tudo. Laura riu, ainda com lágrimas nos olhos. Isso é chantagem emocional. É oferta irrecusável. E finalmente, depois de meses de tensão e negação, Rafael beijou Laura. Devagar, como quem saboreia um momento esperado por toda a vida. O beijo tinha gosto de recomeço, de perdão, de amor verdadeiro que venceu todos os medos. Quando se separaram, Rafael sorriu. Sabia que você ia acabar se apaixonando por mim? Laura riu. Convencido, eu sabia que você ia se apaixonar por mim. As duas coisas podem ser verdade. Podem. E se beijaram de novo, sabendo que finalmente haviam encontrado o que procuravam a vida inteira. Alguém que os amasse exatamente como eram. 6 meses depois, a sala de reuniões estava cheia. Jornalistas, investidores, funcionários da empresa. Rafael ajustou o microfone, olhou para Laura na primeira fila e sorriu. Ela havia cumprido a promessa. Voltou para a empresa como sócia. Implementou programas sociais, melhorou o ambiente de trabalho, humanizou a relação com os funcionários. A produtividade aumentou 30% em apenas 4 meses. E mais importante, ensinou Rafael a equilibrar trabalho e vida pessoal. Bom dia, disse Rafael para a plateia. Estamos aqui para anunciar os resultados recordes deste semestre e apresentar nossa nova direção estratégica. Ele falou sobre números, crescimento, investimentos, mas sua atenção estava dividida entre os dados e o rosto de Laura, que o observava com orgulho. Durante a sessão de perguntas, um repórter da revista empresarial levantou a mão. Senhor Monteiro, gostaríamos de saber sobre sua vida pessoal. Há rumores de um relacionamento sério. Como isso afeta seus negócios? Rafael olhou para Laura, que assentiu levemente. É verdade, estou namorando. Rafael sorriu. Na verdade, estou noivo. Um burburinho percorreu a sala. Laura corou, mostrando discretamente o anel que ganhara na semana anterior. E como é trabalhar com alguém de quem se disse para não se apaixonar? Perguntou outro jornalista, arrancando risos da plateia. Rafael se aproximou da borda do palco, olhando diretamente para Laura. Bem, a verdade é que eu disse para ela não se apaixonar por mim. Pausa dramática. Mas fui eu quem se rendeu primeiro. A sala explodiu em risadas e aplausos. Laura balançou a cabeça, rindo da cara de pau dele. Como vocês descobriram que era amor? Perguntou uma repórter. Rafael desceu do palco, caminhou até Laura e estendeu a mão para ela. Laura? Ela subiu ao palco um pouco nervosa com tantos olhares. Bem, disse ela no microfone, eu descobri que era amor quando percebi que ele me desafiava a ser melhor a cada dia. E quando vi que por trás do CEO implacável existia um homem que só queria ser amado. E eu, disse Rafael pegando a mão dela, descobri que era amor quando entendi que ela não queria mudar quem eu era. Queria apenas que eu fosse a melhor versão de mim mesmo. Mais aplausos. Algum conselho para outros casais que trabalham juntos? Perguntou alguém da plateia. Laura e Rafael se entreolharam, sorrindo. Respeito profissional em primeiro lugar, disse Laura. E muito, muito diálogo. E paciência, acrescentou Rafael. Principalmente quando ela reorganiza minha agenda sem avisar. E principalmente quando ele quer trabalhar até meia-noite todos os dias, rebateu Laura, arrancando risos. Depois da coletiva, eles foram almoçar na cafeteria que haviam descoberto em Londres. Tinha virado tradição mensal. Nervosa com o casamento? Perguntou Rafael, cortando o salmão. Ansiosa, corrigiu Laura. Diferente de nervosa. O casamento seria em 3 meses. Cerimônia simples, família e amigos próximos. Laura havia insistido em nada ostensivo. Rafael concordou, desde que a lua de mel fosse na Toscana. Seus pais gostaram do vestido? Perguntou ele. Minha mãe chorou quando me viu experimentando. Disse que nunca me viu tão feliz. Rafael segurou a mão dela sobre a mesa. E você está feliz? Completamente. E você? Pela primeira vez na vida, sim.
Eles terminaram de almoçar e voltaram para a empresa. A tarde passou voando entre reuniões, telefonemas e planejamento estratégico. Às 6 horas, Rafael bateu na porta da sala de Laura. Pronta para ir? Só mais 5 minutinhos, disse ela, terminando de responder e-mails. Rafael se aproximou, beijou a testa dela. Te amo, sócia. Te amo, chefe. No elevador descendo, Laura perguntou: Você se arrepende de alguma coisa? Rafael pensou por um momento. Me arrependo de ter demorado tanto para admitir que estava apaixonado. Perdemos meses que poderiam ter sido felizes. Não perdemos. Precisávamos daquele tempo para ter certeza, para que nosso amor fosse maduro, sólido. Sempre tão sábia, disse Rafael beijando a mão dela. Sempre tão dramático, rebateu Laura rindo. O elevador parou no térreo. Quando as portas se abriram, eles viram Augusto Monteiro esperando na recepção. Pai? Rafael ficou surpreso. O que faz aqui? O homem mais velho se aproximou um pouco constrangido. Vim pedir desculpas, disse ele para Laura, pelo jeito que te tratei no começo, e pelo que disse sobre casamento arranjado. Laura ficou surpresa. Senhor Monteiro, você fez meu filho feliz de um jeito que eu nunca consegui, e mudou a empresa para melhor. Augusto sorriu. Bem-vinda à família, Laura. Ele abraçou a nora, deixando Rafael emocionado. Obrigada, seu Augusto, disse Laura. Significa muito para mim. Quando Augusto foi embora, Rafael ficou olhando para Laura com admiração. Como você consegue conquistar todo mundo? Autenticidade, disse ela simplesmente. As pessoas sentem quando você é verdadeiro. Eles saíram da empresa de mãos dadas. São Paulo estava linda naquela tarde de dezembro, cheia de luzes de Natal. Para onde vamos jantar? Perguntou Rafael. Que tal comida japonesa? Em homenagem ao nosso primeiro sucesso profissional junto? Perfeito. No restaurante brindaram com saquê. Um brinde, disse Rafael erguendo a taça. A mulher que quebrou todas as minhas regras e me ensinou que amar vale qualquer risco. Um brinde, disse Laura, ao homem que me ensinou que às vezes o amor chega quando menos esperamos e transforma tudo. Eles bateram as taças, selando o brinde com um beijo. Do outro lado do restaurante, um casal mais velho os observava sorrindo. Que lindo, comentou a mulher. Parecem apaixonados de verdade. Parecem mesmo, concordou o marido. Como nós há 40 anos. Laura e Rafael não ouviram o comentário, mas sentiram o amor que pairava no ar. O amor deles, construído na base da honestidade, respeito e admiração mútua. 6 meses atrás, Rafael Monteiro era um homem bem-sucedido, mas vazio. Laura Mendes era uma mulher determinada, mas sozinha. Agora eram um casal apaixonado, sócios nos negócios e na vida, prontos para construir juntos um futuro cheio de possibilidades. E tudo começou com um aviso: não se apaixone por mim. Sorte que nenhum dos dois obedeceu. Gostou da nossa história? Deixa seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você acredita em amor no ambiente de trabalho? E não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas mini-novelas.